Olá, eu sou o professor Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai relembrar e aprender para valer como fazer a derivada segunda de uma função usando a regra da cadeia. E mais, eu vou treinar com você a notação de Leibniz para esse tipo de derivada. Então vem comigo que eu vou te ajudar. E vamos já ao exercício que eu separei para você. Olha só, nós vamos fazer esse exercício aqui. Obtenha a derivada segunda de y igual a seno de 5x. A primeira coisa que você repara aqui é o seguinte: você tem o seno calculado em uma outra função. 5x é uma função linear. Então eu tenho seno calculado numa outra função. Eu tenho uma função composta. E você viu nos vários vídeos aqui comigo como é que a gente faz a derivada da função composta. A gente usa a regra da cadeia. E qual é a regra da cadeia? Você localiza uma função de fora e uma função de dentro. A função de fora é o seno, a função de dentro é o 5x. Você deriva a função de fora sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, beleza? E você viu também no vídeo anterior o que é a derivada segunda. A derivada segunda é o quê? É aquela derivada que você obtém derivando a derivada primeira. Então nós vamos fazer a derivada primeira e depois vamos derivar novamente. E tudo isso usando a notação de Leibniz. Então vamos relembrar várias coisas aqui. Para começar, eu vou derivar essa função, então a derivada de y em relação a x é derivada de y em relação a x. É assim que a gente escreve, é dy dx. Essa derivada você pode escrever assim, ó, é a derivada em relação a x. Você pode colocar tudo isso dentro aqui, ó, num colchete de seno de 5x. É essa derivada que nós vamos fazer. Agora vamos aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia é a derivada da função de fora sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então vai ficar assim, ó. Derivada do seno é cosseno. Pronto, derivada do seno é cosseno. Sem mexer na função de dentro, cosseno de 5x. Agora vezes a derivada da função de dentro. Então agora aqui eu escrevo derivada em relação a x da função 5x. Essa é a derivada. Agora vamos fazer essa derivadinha aqui. Então dy dx, derivada de y em relação a x vai ser igual cosseno de 5x vezes a derivada de 5x. E a derivada de uma função linear é simplesmente esse número que multiplica o x. Então é simplesmente 5. Eu gosto de escrever essa derivada da seguinte maneira. Eu gosto de escrever assim. Eu jogo o 5 aqui para frente. Então dy dx vai ser igual a 5 que multiplica cosseno de 5x. Pronto. Aqui nós temos a nossa derivada primeira. Vamos deixar ela bem ressaltada. Agora nós vamos para a derivada segunda. A derivada segunda é o quê? É a derivada da derivada primeira. E como é que a gente simboliza? Vamos relembrar? Ó. A derivada segunda é derivada duas vezes de y, é d2y, em relação a x, duas vezes. É a derivada duas vezes da função y em relação a x duas vezes. Você pode escrever assim, ó. É a derivada em relação a x de quem? Dessa função, da derivada primeira. Então aqui nós vamos colocar, ó, 5 que multiplica cosseno de 5x. Então a derivada segunda é a derivada da derivada. Estamos derivando. E novamente aqui vamos usar a regra da cadeia, porque cosseno está calculado numa função, na função 5x. É a regra da cadeia novamente. Então vamos lá? Então essa derivada vai ficar o quê? Olha só. Derivada da função de fora sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. A função de fora aqui, ó, 5 cosseno, né? O 5 é uma constante, ela espera. Ela está multiplicando, ela espera. Derivada do cosseno é o quê? Menos seno. Menos seno sem mexer na função de dentro. Menos seno de 5x. Tudo isso vezes a derivada da função de dentro, derivada de 5x. Então a gente escreve d em relação a x, ó, derivada em relação a x de 5x. Vamos realizar essa continha. Vamos lá? Então aqui nós temos d2y de x2, a derivada segunda, de y em relação a x duas vezes, vai ser igual a esse 5 com esse menos aqui, eu vou jogar o 5 aqui dentro, vai ficar assim, menos 5 seno
de 5x vezes derivada de 5x, derivada da função linear. É simplesmente o número que multiplica o x. Então, a derivada de 5x é simplesmente 5. Beleza, agora vamos só reorganizar essa resposta. Finalmente, nós temos aqui ó, a derivada de segunda ordem de y em relação a x aqui, ó, duas vezes. Isso vai ser igual ao quê? O 5 multiplica esse 5, vai dar menos 25. Menos 25 seno de 5x. Está aqui a derivada segunda. Organizada aqui para você com a notação de Leibniz. É momento de você printar essa tela para você guardar aí nas suas fotos de estudo, de resumo, né? E se esse conteúdo está sendo relevante para você, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vem para o próximo vídeo onde eu vou relembrar com você a ideia de diferencial. E tem mais, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando outros links para você estudar tudo sobre derivadas, derivada primeira, derivada segunda, regra da cadeia, notação de Leibniz, tudo e também a playlist, né, o link da playlist aqui no Cálculo Top de derivadas, onde você já tem tudo isso. Estamos retomando aqui com exercícios especiais. Vem para o próximo vídeo que eu te aguardo. Um grande e forte abraço.